O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Gonzalez venceu na Venezuela, segundo o Carter Center. E para comentar essa e outras notícias aqui da nossa quebrada latino-americana, como sempre, aí, há mais de um ano, recebemos a nossa correspondente em Buenos Aires, Silvia Colombo. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Matias? Prazer estar com vocês de novo. Pois é, a gente viu o Carter Center aí participar dessa veedoria, né, que não se pode chamar de observação, mas enfim, eles eram um organismo internacional independente convidado pelo chavismo para participar, para estar presente nas eleições. Eles, sim, fizeram um acompanhamento em mais de 4 cidades, porém saíram do país sem poder, segundo eles, ter uma conclusão, né, de se as eleições haviam sido limpas e transparentes, inclusive dizendo que não havia sinais de que elas tinham sido democráticas. Uma vez fora do país, agora o Centro Carter vem dizendo que, depois de ter verificado datas de atas eleitorais, enfim, concluem que Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição, ou seja, aquele que estava enfrentando Nicolás Maduro, venceu de maneira clara e por uma margem intransponível o pleito, o que adiciona um pouco mais de lenha na fogueira para essa nossa discussão, né? E o governo venezuelano reagiu, né? O chanceler Ivan Rio disse que o Carter Center está apoiando um golpe de Estado, né? E ainda declarou, né, que todo o trabalho e prestígio, né, que construiu o ex-presidente Jimmy Carter está sendo jogado no lixo, né? Porque a Jenny Lincoln, que foi a chefe, né, da missão de observação na Venezuela, ele também acusou ela de ser uma assalariada do Departamento de Estado e que ela mente descaradamente e nenhuma das suas palavras correspondem com a realidade nem a legalidade venezuelana. Pois é uma coisa que não dá para você chancelar, porque o próprio chavismo, né, tem um vídeo que circulou nas redes do Vladimir Padrino avalando o Centro Carter como uma missão independente, e eles de fato são uma NGO, né, uma ONG independente do governo americano, então é muito pouco crível você agora comprar esse discurso de que é uma associação, uma entidade ligada ao governo dos Estados Unidos, né? E o grande assunto, né, dos últimos dias aqui na América Latina foram as atas, né, Silvia? As atas eleitorais, e que todo mundo, né, tá querendo ver elas, e elas acabaram entregues ao Supremo na Venezuela. Cá entre nós, Matias, eu não sei o que você acha, mas eu acho que essas atas já viraram, sabe aquele triturador de papeizinhos que tem para eliminar provas? Eu acho que essas atas jamais vão aparecer, já foram destruídas, já foram, não sei, guardadas às 7 chaves. Eu acho que essa coisa das atas serviu um pouco para dilatar os tempos, né, da própria diplomacia, né, brasileira, colombiana, mexicana, o que seja, tipo, vamos esperar as atas, e agora a comunidade internacional e a própria oposição já sabem que essas atas não vão aparecer, né? Enfim, agora a gente tem essa notícia, não sei se a gente vai ler daqui a pouquinho, mas que a opositora Maria Corina Machado está disposta a mostrar as atas deles, né, para a comunidade internacional. E ela cita principalmente o governo brasileiro, né, reconhecendo tanto, né, o Brasil, assim como o México e a Colômbia, né, como mediadores dessa questão. Sim. Eu acho importante, viu? Nos últimos dias eu ouvi certos questionamentos dizendo o Brasil está se apoiando nesses dois países para
para ganhar mais tempo. Mas não é bem assim, né? No caso do México, a gente sabe que o México, a principal preocupação do México em política exterior é os Estados Unidos, não tem a menor dúvida. Mas no caso da Colômbia e no caso do Brasil, eu acho que é bom que haja uma ação coordenada, né? A Colômbia é um país muito importante culturalmente, a gente já falou disso, né? Comercialmente, com a Venezuela, e o Brasil é a principal potência econômica da região. Então, eu não vejo uma perda aí nessa ação negociada entre países. Eu acho que se fortalece, ao contrário. Isso, e falando ainda, né, do Nicolás Maduro, temos, né, diversos relatos, né, de repressão no país, né, contra setores da oposição que também, né, tem protestado de forma violenta, mas uma das grandes pautas essa semana foi o WhatsApp, né, que inclusive o Nicolás Maduro acusou, né, de conspiração, enfim, veio a público, né, ensinar as pessoas a deletarem o aplicativo, enfim. Pois é, foi todo um teatro, né, e a gente pôde ver que, além do WhatsApp, ele usa outros aplicativos, né, ele usa o Spotify, o Facebook, que é parte, né, da meta do WhatsApp, e agora também declarou guerra ao X, né, ao X, do Elon Musk, ou Elon Musk. Ele jamais consegue pronunciar corretamente. Que nem o rapero Kanye West, né, que entrou para a história também. E falando, né, em relação à Colômbia, tem também, né, o Petro vê, né, na crise venezuelana uma chance, né, também de ganhar algum triunfo político nessa mediação, ao mesmo tempo, né, que o seu ministro de Minas e Energia foi ao Congresso, né, por conta de uma moção de censura na Câmara dos Representantes, e descartou a possibilidade de importar gás da Venezuela, no que ele disse, né, que politicamente, tecnicamente e financeiramente não podemos importar gás da Venezuela. Sim, esse é um tema importante porque a Colômbia depende muito do gás venezuelano, né? Mas a situação do Petro é bastante complicada ali, porque ele completou agora há poucos dias, né, no dia 7 de agosto, os 2 anos do governo, tendo deixado aí por levar adiante algumas reformas que eram estruturais, que eram importantes para a sua plataforma política, ou seja, comemorou 2 anos numa espécie de anticlímax, né? Ele aprovou algumas coisas, como a reforma pensional, como parte da reforma agrária, mas no geral ele vem fracassando e ele vem passando uma sensação de um líder fraco, um líder que é muito bom nos discursos, mas muito inábil na ação, né? E essa questão da Venezuela poderia redimi-lo a essa altura do mandato, porque se a gente pensar bem, estamos há 2 anos do governo, o próximo ano é o ano de fazer coisas, né? De fato implementar um programa de governo, porque o ano seguinte já vai ser um ano eleitoral, vai ser um ano em que a direita colombiana está se armando para voltar com força, não necessariamente o grupo do Uribe, mas outros grupos aí associados. Então o Petro passa por um momento de grande pressão. E talvez o fato de ele se apresentar como um mediador importante, nesse caso da Venezuela, possa redimir o seu mandato. Né? Pois é, e também houve um diz-que-disse, né, em relação aos Estados Unidos, né, terem reconhecido o Edmundo González Urrutia como presidente, mas no fim das contas, né, os Estados Unidos ainda não reconhece nem o Maduro, nem o González como presidentes e está, né, pedindo por uma transição, né? Houve uma espécie de ruído aí nesse mesmo dia em que o Biden
falou sobre a superioridade de votos do Edmundo Gonçalves Urrutia, ele havia conversado com o Lula mais cedo e haviam conversado sobre a seriedade da situação na Venezuela. Mas nenhum dos dois chegou a uma conclusão de vamos declarar Edmundo Gonçalves Urrutia vencedor. E aí, logo depois, aparece essa mensagem, esse comunicado dos Estados Unidos, dando Gonçalves Urrutia como aquele que, de fato, havia recebido mais votos. Mas isso, eu acho que os Estados Unidos têm muita cautela nesse momento em não declarar um governo, em não proclamar um governo vencedor, para que não se repita uma situação tipo Guaidó, sabe? Porque quando o Guaidó surgiu em 2019, se autoproclamou presidente interino, muitos países foram nessa corrente, né? O Brasil, então governado por Jair Bolsonaro, foi um deles, a Colômbia governada por Ivan Duque outro, os Estados Unidos governado por Donald Trump também. E no final a aventura não funcionou, né? Enfim, a Operação Guaidó foi um fracasso. Então eu acho que os Estados Unidos, tanto democratas como republicanos, têm um medo de um repeteco de uma situação Guaidó, né? Então é por isso que eles não admitem de maneira acachapante a vitória de Edmundo Gonçalves, o que me dá a sensação de que todos estão ganhando um pouco de tempo, né? Tentando ganhar tempo para se posicionar de um modo mais contundente sobre a vitória de Edmundo Gonçalves Urrutia. E nesse aspecto, né, tivemos na semana o reconhecimento do Uruguai também, né, da vitória, né, do candidato da oposição. Mas o Lacalle Pou baixou um pouco o tom, né, depois da expulsão, né, dos seus diplomatas do país, que fica bem distante, né, do Uruguai, né, não é uma crise assim tão próxima, né, do paísito, mas que também vai ser utilizada nas eleições de outubro, né, mas inclusive o seu vice-chanceler, o Nicolás Albertoni, classificou, né, a situação diplomática entre os dois países como cinza, né, disse que nós não rompemos relações com a Venezuela, nem expulsamos o embaixador venezuelano daqui, é um pessoal muito difícil que só conhece a violência, né, mas no caso, né, o Lacalle Pou, apesar, né, de ter tomado partido da oposição, não quis escalar, né, essa crise diplomática. Claro, Lacalle Pou, num primeiro momento, aquele tweet que ele lança no próprio domingo à noite, parece um tweet bastante sincero, visceral, dele mesmo, né? Dizendo, é fraude outra vez, né? Basicamente. Mas depois, eu acho que talvez melhor aconselhado por seus ministros, por seu corpo diplomático, tomou uma atitude um pouco mais, digamos assim, moderada, né? Porque é fato que Montevidéu, e você conhece melhor que eu, talvez, a cidade, há muitos venezuelanos vivendo ali, há um interesse importante do Uruguai com relação à imigração venezuelana, que é uma imigração diferente da imigração que a gente encontra na Colômbia. Na Colômbia a gente encontra gente que cruzou a pé, nada mais, nada menos, né? Que chegou ali do jeito que pôde, né? E por outro lado também tem uma comunidade não tão grande, né? Mas importante de uruguaios na Venezuela durante o período militar, né? Inclusive o cantor Jorge Drexler tem parentes que fizeram, né, esse caminho do Uruguai para a Venezuela ali nas décadas de 70 e 80. Claro, a Venezuela foi atrativo e foi um lugar de refúgio a muitos intelectuais e gente que era perseguida pelo regime aqui no Cone Sul, né? Entre alguns exemplos, o tal Tomás Eloy Martínez, por exemplo, jornalista e escritor, entre outros exemplos que não só do Cone Sul, o próprio Garcia Márquez morou um tempo
na Venezuela, e uruguaios também se refugiaram lá. Então, é uma relação importante de se manter, e há descendentes dessa relação, né? Eu acho que isso, com o tempo, fez com que o Lacalle Pou repensasse um pouco como tratar isso, porque eu acho que o principal exemplo do que não se deveria fazer foi o que o Milei fez, né, o presidente da Argentina, ao sair capitalizando já para si mesmo, dizendo o socialismo é uma porcaria, já vinha dizendo, na Venezuela já despertaram os leões e não vão deixar que isso aconteça, mas isso significa cortar completamente as relações e deixar cidadãos argentinos, ou no caso uruguaios, completamente desamparados ali, sem poder fazer os trâmites consulares, sem poder votar, sem poder fazer seus passaportes, né? Então é um custo muito alto esse de romper relações. E falando na Argentina, né, o Brasil acatou um pedido da Venezuela e acabou retirando a sua bandeira da embaixada argentina em Caracas, né? Pois é, serviu para o meme, né? O meme... Tira e põe, né? O meme viajou bastante, né? Eu até vi umas brincadeiras ali que diziam Brasil, como é? Decime que se siente, ter em casa do papá e tudo isso, né? Mas foi realmente durante algumas horas, embora sim o Brasil esteja representando os interesses da Argentina na Venezuela, assim como os do Peru. São detalhes aí, para quem gosta de questões diplomáticas, é um case interessante esse da Venezuela para estudar, né? O que significa fechar uma embaixada, romper relações? Significa deixar muitas pessoas órfãs, e nesse caso, os 6 refugiados venezuelanos do comando da Maria Corina Machado, que seguem na embaixada da Argentina. Bem, e também tivemos, né, um segundo comunicado em conjunto entre Brasil, Colômbia e México sobre as eleições venezuelanas. O que você destaca deste comunicado em relação ao primeiro, Silvia? Eu acho que é um comunicado um pouco mais incisivo, né? Enfim, não, como eu disse no começo, né, passou-se o momento de pedir atas, né, de pedir contagem, né, e sim de pedir um pouco mais de accountability, né, e de pedir direitos humanos. Eu acho que essa é a chave, né? Respeito aos direitos humanos devem prevalecer em qualquer circunstância, o que diz o comunicado. O México, a gente sempre relaciona o México e sabe que o México tem como prioridade as relações com os Estados Unidos, mas Brasil e Colômbia não. Brasil e Colômbia estão na região e sofrem diretamente a migração e tudo mais. Eu percebo uma preocupação maior com o que pode ser já o que vem depois, né? Porque durante uma semana, praticamente, o discurso ficou em torno das atas. Atas têm que aparecer, números têm que aparecer, números que corroborem o que o CNE disse, e esse comunicado me parece já um passo seguinte. As atas não vão aparecer. E agora? Como fica a relação da Venezuela com o resto da América Latina? Como fica com os nossos países e com os nossos cidadãos? Pois é. Bueno, da Venezuela vamos agora para a Argentina, da onde a Silvia está falando conosco, já que tivemos uma crise política aí, bastante grande no seio da oposição, visto que o ex-presidente argentino Alberto Fernandes foi denunciado pela própria esposa, a Fabiola Yáñez, de agressão doméstica. Um caso bastante chamativo e escandaloso, digamos assim, porque Fabiola Yáñez e Alberto Fernandes foram um casal presidencial, foram presidente e primeira-dama durante os anos de mandato de Alberto Fernandes. Se sabia que essa relação tinha algo de artificial, porque Alberto Fernandes, enfim, tem uma fama ali de digamos, manter outras relações, o que não é do nosso não deveria ser da nossa alçada, uma vez que é a vida pessoal de cada um, né? Mas agora a gente fica sabendo que Fabiola Yáñez, por exemplo, acusa
Fernandes de ter ficado confinada a uma região, a um quarto, a um setor ali da residência de Olivos, saía muito pouco. Parece que essas surras eram frequentes e agora aparecem algumas fotos que evidenciam isso. Depois apareceu também um vídeo de Fernandes conversando com uma suposta amante ou namorada dele, desde o gabinete de presidente, essa companhia dele, essa parceira dele estaria bebendo cerveja, enfim, se vê isso no vídeo. Enfim, a situação não parece nada boa para Alberto Fernandes. O casal hoje tem residência parcial na Espanha, porque Fernandes dá aulas lá durante um semestre, depois fica aqui, mas Fabiola está na Espanha. Inclusive ele foi impedido de sair do país também, né? Isso, ele está agora com uma medida restritiva para não sair do país. Fabiola Yáñez, na sua primeira audiência, diz estar com muito medo do poder do marido, do qual ela está separada já há alguns meses, por isso não quer vir à Argentina. Fez uma primeira audiência por Zoom, mostrou as fotos, mostrou outras evidências, mostrou vídeos nos quais ela aparece bastante golpeada, com um olho roxo, enfim. Se tudo isso for armado, né, tomando todos os argumentos em jogo ali daqueles que defendem Alberto Fernandes, tudo isso precisa ser explicado de alguma maneira, né? E lembrando que Fabiola Yáñez é a mãe do filho mais novo de Alberto Fernandes, de 3 anos, Francisco, que vive com ela na Espanha. Por que esse caso está sendo tão levantado publicamente aqui na Argentina? Porque Alberto Fernandes apareceu e fez campanha política baseado na ideia de que sob o mandato dele seria aprovado o aborto, seriam aprovadas leis de proteção contra a violência feminina. Ou seja, ele foi visto por um certo período aqui do mandato dele como alguém que estaria protegendo os direitos da mulher. E, de repente, aparecem essas imagens que o descolocam dessa posição, né? Ou que, pelo menos, desautorizam Alberto Fernandes de estar defendendo isso. Enfim, é um escândalo em andamento, uma situação em desarrollo, como se diz por aqui. Vamos ver agora o que Alberto Fernandes diz. Ele diz que está sendo injustiçado, que ele apresentará provas em contrário ante a Fiscalia, ante a Procuradoria, mas o fato é que, por enquanto, o que aparece e o que repercute aqui na Argentina com muita intensidade são essas imagens e são essas acusações de Fabiola Yáñez com relação às agressões de Fernandes. Inclusive o deputado Agustín Romo criticou, né, o ex-presidente, né, que inventou o Ministério da Mulher enquanto cagava a piñas, né, que é uma expressão para dizer que esmurrava a esposa, e daí jogou na conta da Cristina também que escolheu um golpeador, né? E como pode ser se ele usava gravata verde, né, a favor, né, do aborto, né? Fernandes capitalizou muito com relação a esse aspecto da lei do aborto, por exemplo, que havia sido quase aprovada na gestão Macri, faltaram alguns votos no Senado. Fernandes fez uma campanha bastante acirrada para que isso passasse, passou durante a gestão dele, isso é necessário dizer, remarcar, e nesse tempo, nessa época, eu cobri bem esse assunto, as feministas argentinas estavam muito felizes com Fernandes. E agora vem esse imenso banho de água fria. A se confirmar essas agressões a Fabiola Yáñez, fica no ar aí uma imensa contradição, né? O homem que conseguiu fazer com que a Argentina fosse um dos poucos países da América Latina, da América do Sul, a aprovar o aborto apenas pela vontade da mulher até a 13ª ou 14ª semana de gestação. De repente, a gente descobre que ele estava guardando a mulher num espaço à parte da residência de Olivos e
castigando-a fisicamente. Pois é, e também no Congresso argentino, né, tivemos aí falando em contradição, né, a deputada libertária, né, a Lourdes Arrieta, apresentou um projeto para criar uma comissão especial que investigasse o ocorrido em 11 de julho, que foi, né, uma visita a repressores, né, durante o período militar, ou seja, né, torturadores, enfim, numa dessas pautas, né, tão caras à vice-presidenta Vitória Villarruel, mas, inclusive, ela pediu, né, a criação dessa comissão especial, mas ela participou da visita, né? Pois é, Vitória Villarruel já não é de hoje que participa de... Inclusive, quando ela nem sequer era candidata a nada, ela frequenta esses presídios de segurança máxima, de segurança a militares envolvidos na repressão dos anos 70, ela advoga pela liberação, por uma espécie de anistia, por uma anistia, de fato, né, a esses repressores que, de fato, hoje em dia estão numa idade avançada, aí é uma questão jurídica a ser discutida, né? Enfim, se libera para outros crimes, por que não se libera para crimes contra a humanidade? É uma questão que ela coloca, cada um pode ter sua posição com relação a ela, mas é uma questão que ela coloca, e ela faz visitas periódicas, né? Ela fazia visitas a Jorge Rafael Videla, que foi o presidente da primeira junta militar argentina, enfim... Ela tem isso como bandeira. A minha sensação, desde que começou o governo Milei, é que o apoio que ele tem no Congresso ainda é tão fraco, ainda é tão, não fraco, mas difícil de consertar, difícil de amarrar, né? Tanto que foi assim com a lei de bases, que ele ainda não ousou ir com relação a esse tema. Com relação ao tema, vamos dar anistia a esses senhores de 80 e tantos anos, 90 e tantos anos, que foram responsáveis pelo genocídio. É uma questão muito aberta, obviamente a gente pode se posicionar, eu não estou de acordo com o fato de que uma pessoa mais velha se torna uma pessoa melhor, mas enfim, há vários questionamentos jurídicos aí, até que dão base a ideia de você liberar as pessoas depois de uma certa idade, né? E a Vitória Villarruel não é de hoje, ela tem e mantém uma organização não governamental que se dedica a pedir isso, que se dedica a pedir anistia a esses velhos repressores, até porque o pai dela foi um militar na época dos anos de chumbo. E no caso, a Lourdes Arrieta e mais 5 deputados, né, do La Libertad Avança estiveram, né, na prisão de Ezeiza para visitar o Alfredo Astiz, né, que era capitão da fragata e foi um dos agentes da repressão na Escola Superior de Mecânica da Armada, a ESMA, né, que foi talvez o centro de tortura mais conhecido, né, da época do plano de reorganização nacional, e ele era conhecido, né, como o Anjo da Morte, né? E nas palavras da Arrieta, ela não sabia quem ele era e ficou em estado de choque. Astiz é uma figura muito polêmica na Argentina hoje, porque ele é talvez um dos mais jovens repressores, jovens entre aspas, né? E ele de fato foi um dos artífices de situações muito, muito complicadas, né? Entre elas, ele se infiltrou num grupo de defensores de presos políticos que se reunia na Igreja Santa Cruz, por exemplo, que era uma igreja irlandesa na época, que reuniu as primeiras mães da Praça de Maio que pediam, reivindicavam a liberação de seus filhos. E ele apareceu ali como se ele fosse sobrinho de uma pessoa desaparecida, ou irmão de uma pessoa desaparecida. Ou seja, totalmente camuflado. E no
no fundo, o que ele queria era expor aquelas pessoas que estavam buscando desaparecidos. E no final ele traiu a todos e todas, provocando, entre muitas coisas, o sequestro de todos aqueles que se reuniam nessa igreja, entre eles a Susana Villa-Flor, que é uma das fundadoras das Mães da Praça de Maio, e ela foi nada mais nada menos que levada a um voo da morte e jogada no Rio da Prata por obra desse senhor Astiz. Ou seja, é desse tipo de pessoa que nós estamos falando quando a Vitória Villarroel demonstra certa simpatia ou ele merece envelhecer em paz em sua casa, né? Enfim. E nesse aspecto, né, a deputada da oposição, a Cecília Morro, diz que se escondemos a sujeira embaixo do tapete, vamos terminar todos cúmplices de um pacto de impunidade que a Argentina, como disse o procurador Estacera, há mais de 40 anos, nunca mais. Memória, verdade e justiça. E sim, as pessoas têm que falar nesse momento, e eu acho que a liberação do Astiz seria uma coisa muito nociva, até mais do que de outros generais, de outros repressores, porque, por isso, ele é o mais jovem deles, né? Ele ainda tem poderes de manipular coisas na justiça para liberar os demais. Pois é, e ainda repercutindo sobre outro caso, né, que tem mobilizado bastante a Argentina, né, no caso do menino Loan, tivemos no começo dessa semana, né, uma atualização do paradeiro do menor de idade, já que o seu irmão recebeu, né, uma foto de que o Loan estaria num centro comercial na Colômbia, né, Silvia? Tá cada vez mais nebulosa essa história, né? Sabe do que eu me lembro quando eu vejo essa história? Obviamente é muito mais dramático, mas parece o caso Madeleine. Sim. Lembra daquela menina inglesa que desapareceu em Portugal? Em Portugal. De repente, o Luan começa a ser visto em vários lugares. É um sinal desesperado de esperança, né? Puxa, vamos encontrar o Luan finalmente, mas passado o tempo que passou desde o seu sequestro mal explicado, sequestro mal investigado, a sensação que eu tenho de encontrá-lo com vida parece cada vez mais distante. Pois é, e inclusive agora partem suspeitas em relação à tia do menor, né, a Laudelínia Penha, que foi uma das últimas pessoas que viu, né, ele antes do desaparecimento, e que trocou mensagens com a sua filha, uma adolescente de 14 anos, que enviou uma foto do Loan para o seu irmão César, o mesmo que recebeu a foto do menor na Colômbia, minutos antes, né, do seu desaparecimento, né? Então a Gendarmeria Nacional vai investigar, né, o celular dessa prima do Loan, que teria enviado a foto dele, né, antes do desaparecimento. Enfim, uma história aí que está com muitos fios desencapados, né? Cabos sueltos, como se diz por aqui. Pois é. A gente cruza o charco agora, vamos para o Uruguai, com uma polêmica, né, que se instaurou no debate da lei de médios no Congresso uruguaio, já que o presidente Luiz Alberto Lacalle Pou vetou um artigo que havia sido incluído pelo Cabildo Aberto, no caso o 72, já que, nas palavras do Lacalle Pou, isso seria censura prévia, né? E daí cabe, né, uma lembrança que o Cabildo Aberto é um partido que reivindica, né, o regime militar ali que durou, né, de 1973 a 85 no país, enquanto que o Partido Nacional, apesar de ser um partido ligado à direita, na época era oposição, né, já que
o regime cívico-militar no Uruguai era comandado pelo Partido Colorado e muitos políticos, né, blancos foram perseguidos pelo regime. Sim, me parece, eu não sei, Matias, você conhece melhor a questão do que eu, parece uma tentativa do Cabildo Aberto de continuar relevante ou de continuar atuante na sociedade uruguaia, uma vez que ele teve um revés eleitoral muito importante, né? Enfim, mas se vê que suas bandeiras mais caras seguem sendo defendidas por esse grupo, né? O artigo em questão, né, que foi somado à chamada Lei de Serviços de Difusão de Conteúdo Audiovisual, versava, né, que os cidadãos têm o direito de receber uma comunicação política de maneira completa, imparcial, séria, rigorosa, plural e equilibrada. Os serviços de difusão regulados pela presente lei têm o dever de brindar os cidadãos informação, análise, opinião e comentário e de maneira completa, imparcial, séria, rigorosa, plural e equilibrada entre os atores políticos. Esta obrigação compreende a todos os programas e espaços que se emitam análises, opiniões, comentários, informações de caráter político no sentido mais amplo do termo, incluindo conteúdos de alcance governamental, parlamentar, legislativo, administrativo, jurídico, acadêmico e eleitoral, né? Mas ficam excetuados dessa disposição programas ou espaços de comunicação de partidos políticos, agrupações partidárias, instituições universitárias, acadêmicas, políticas e privadas. Do que, nas palavras, né, do Lacage-Pou, isso seria inconstitucional e que o exercício do poder não razoável, innecessário, irracional ou desproporcionado. Mas cabe lembrar, né, que também o próprio Lacage-Pou foi eleito, né, com o apoio do Cabildo Aberto, mas ele está buscando um distanciamento agora da legenda, né, de cara às eleições de outubro, né, e sempre recordando, né, que no Uruguai não existe reeleição, né? Mas o Lacage-Pou está pensando justamente na sua legenda partidária. Do Paisito, vamos repercutir agora algumas notícias da política externa brasileira, a começar, né, pela visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, né, onde foi lançada a pedra fundamental do Centro Espacial Nacional, co-presidido, né, pelo Lula e o seu homólogo, o Gabriel Boric. Pois é, uma visita que já estava marcada há alguns meses, né, mas que teve que ser desmarcada, se não me engano, pela crise da própria Venezuela, né, enfim, algo relacionado à agenda do presidente Lula e que finalmente ocorreu entre os presidentes Lula e Gabriel Boric, que parece bastante interessante e importante, uma vez que o Boric entra aí numa espécie de fase final da sua gestão. Um aval do Lula é importante para que ele possa, de fato, nesse último ano e meio, que acaba sendo o último ano, porque depois meio ano é de eleições, de levar adiante as suas mudanças, né? Eu acho que Lula acabou desperdiçando um bom aliado aí, né, nessa gestão com relação a Boric, talvez por falta de tempo, por falta de agenda, mas Boric é um fator renovador da esquerda e ao qual Lula agora parece reconhecer e fazer esse gesto de aproximação com relação ao Chile, né? Pois é, e também foram assinados, né, 19 acordos entre o Chile e o Brasil, né, mostrando aí uma aproximação, né, entre os dois países, já que o Chile não é um vizinho propriamente, mas está logo ali, né, e enfim. E também houve uma declaração conjunta entre ambos os presidentes que tratou de diversos temas da política internacional, né, como Antártida, Haiti, Palestina e Ucrânia, mas não tratou das eleições na Venezuela. Sim, Boric, que desde o começo do seu mandato foi muito crítico à Venezuela,
descolando-se aí da posição até de Brasil, de Colômbia, de México, ao ser muito crítico com relação ao Maduro, acaba se mostrando como uma posição lúcida, né, importante. Agora, eu faço uma observação aí que os dois evitaram falar de Venezuela quando estavam juntos, né? O próprio Lula, ao ser abordado quando chegou ao Chile, foi perguntado por jornalistas, escuta, é Venezuela, Venezuela, Venezuela. E ele disse, amanhã eu falo do Equador, da Venezuela, da Colômbia, mas eu espero muito falar sobre o Chile. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu é que saído do país, assim que Lula levantou voo para sair de Santiago, Boric sim apareceu para falar sobre essa questão da Venezuela, ao dizer que não reconhecia resultados, que os resultados eram difíceis de acreditar e que a Venezuela devia explicações ao mundo, ou seja, declarações muito mais contundentes do que as dadas por ambos e pelo próprio Lula, assim que Lula levantou voo, né? E ainda falando sobre o Chile, né? O governo Boric quer desapropriar local fundado por nazistas, né? No caso, a Colônia Dignidad, que a gente já tinha repercutido, né, em edições passadas. Sim, Colônia Dignidad, que é, enfim, uma aberração, né, produzida pela ditadura, em que ocorriam não apenas abusos de menores, como se isso fosse algo menor, mas também servia de apoio a Pinochet e a esconder presos do regime ditatorial do Chile. Do Chile, vamos agora para a Bolívia, né, com 4 notícias de ordem interna do país. A primeira delas, um caso que remonta a 1961, já que o arcebispo de La Paz, na ocasião, o Alejandro Mestre Deuscaus, foi acusado, né, de violação de menores em 2 oportunidades, quando ele trabalhava, né, numa unidade de educação que funcionava inclusive numa sede do governo boliviano em La Paz. Ele que fazia parte, né, da Companhia de Jesus, era um jesuíta, e o caso ainda está repercutindo, né, porque veio a público no ano passado, e 3 jesuítas estão sendo imputados por encobrir esse caso de abuso sexual, sendo que 2 deles não eram nem nascidos na época dos atos. Incrível como a Igreja Católica ainda tem essa predominância, nada a ver com a relação com a fé católica. Enfim, a liberdade religiosa é uma marca dos nossos tempos, do republicanismo e dos valores democráticos, porém, essa proteção que há à Igreja com relação a esses abusos é algo notório, né? E a gente viu, e a gente vê cotidianamente acontecer com relação a padres, a religiosos, cujos crimes contra menores de idade são retumbantes e altamente, recriminados e judicializados. Sempre há uma maneira de sair ileso disso, né? E esse caso é, como se diz aqui em espanhol, e eu não encontro uma tradução melhor em português, espeluznante. E o caso que ficou conhecido, né, como pederastia em Chuquisaca foi ignorado, né, pela Santa Sé, que lavou as mãos mais uma vez, né, dizendo que não existem documentos a respeito das pessoas que estão implicadas, né, e que a Secretaria do Vaticano não recebeu nenhum requerimento fiscal e emitiu uma nota apontando, né, que não tem nenhum antecedente sobre denúncias de pederastia ou abuso sexual no departamento de Chuquisaca.
O departamento de Chuquisaca, que é bom lembrar, não sei, para aqueles que gostam de história, Chuquisaca foi um local estratégico para a colônia espanhola, né, porque abrigava uma das universidades mais antigas da região e era uma região muito rica, né? Enfim, Chuquisaca é obra dos jesuítas, é obra da Igreja Católica, enfim, era um centro de conhecimento importante durante a colônia, mas o outro lado da moeda é esse. É uma história de abuso, é uma história que remonta aí a tempos em que a igreja tinha um poder quase inquestionável por essa região. Pois é, e num caso mais recente, né, ainda repercutindo, né, a tentativa de golpe em 26 de junho, foram periciados, né, 45 celulares de ex-militares que são acusados, né, da tentativa de assalto ao Palácio de Governo na cidade de La Paz no mês retrasado, né? Então, depois, né, dessa perícia aí, talvez tenhamos mais elementos, né, para ver quem estava por trás, né, dessa tentativa de golpe, né? Sendo que são 45 celulares, mas são 23 denunciados, né? Então dá mais ou menos aí uma média de 2 para cada um. A Bolívia vai preparando o seu período pré-eleitoral com bastante emoção, digamos assim. Pois e mais um elemento, né, justamente dessa disputa eleitoral, né, tivemos na semana passada, já que a chancelaria boliviana remeteu ao Tribunal Supremo de Justiça uma solicitação de detenção preventiva com fins de extradição aos Estados Unidos relacionado ao Maximiliano Dávila Pérez pelo delito de tráfico ilícito de drogas e delitos relacionados a armas de fogo, né? No caso, o Dávila Pérez era o chefe antidrogas do ex-presidente Evo Morales, né? E deve enfrentar um processo penal em uma corte no estado de Nova York. Claro, algo que fortalece ainda mais os argumentos de Luiz Arce contra Evo Morales nesse momento, como já disse, pré-eleitoral, né? E ainda nessa disputa, né, entre o Lúcio e o Evo, o Morales veio a público dizer que se sente traído, né, pelo Luiz Arce, que propõe, né, um referendo para definir a possibilidade de reeleição presidencial e que poderia habilitar ou não, né, o Evo Morales no pleito do ano que vem, né? E daí a gente até estava conversando, né, antes do programa, que essa medida, né, ainda mais pensando no racha dentro do MAS, de fato não permitiria, né, que o Evo concorresse à eleição, porque ele já tem uma rejeição muito grande, né, da oposição, e não conseguiria, né, os votos necessários para poder disputar as eleições. Eu acho que o Lúcio vem surfando um pouco, se é que se pode usar essa... Não são águas tranquilas, mas ele vem surfando um pouco no fato de ter saído parcialmente vencedor nessa questão do suposto golpe de Estado, né? Ele foi o cara que saiu, enfrentou, colocou o general Zuniga ali em seu lugar, mandou investigar, o cara tá preso, enfim, tudo ficou um pouco mais a favor dele. E agora, já que ele foi rejeitado pelo MAS, o MAS comandado pelo Evo Morales, ele está insinuando propor um referendo em que a população diga, escuta, Evo Morales sim ou não. Lembrando que isso já ocorreu, sua terceira tentativa de continuar no governo, ganhou ou não, mas Morales insistiu de que sim, e agora talvez possa aparecer um novo referendo em que a população diga sim ou não à possibilidade do Evo concorrer novamente. E Evo já está, enfim, bastante revoltado nas redes, ele tem se posicionado a favor do Maduro, ou seja, tem se posicionado contra o Lúcio Arce, ou seja, chamando a sua militância, o núcleo mais duro da sua militância,
a se posicionar contra o Lula. Ou seja, essa batalha vai ficando cada vez mais competitiva e mais ácida, né? Bueno, da Bolívia vamos para o Peru, já que o Congresso aprovou uma pensão vitalícia para o ex-presidente Alberto Fujimori, né, de acordo com um documento vazado na semana passada. Né? Sim, agora Alberto Fujimori mostra-se numa situação complicada, e até por isso que ele se lançou aí, ou se pré-lançou como presidente, né? Enfim, como candidato a presidente para as eleições de 2026, que estão completamente em aberto. Mas o Congresso de direita, que praticamente sequestrou os poderes da presidente Dina Boluarte, aprovou aí uma pensão vitalícia a esse que é um abusador com relação a crimes de lesa humanidade e também um condenado por questões de corrupção. Alberto Fujimori mostra aí uma sobrevida política de bastante poder, né? Mostra o quanto ele ainda tem uma influência muito grande na sociedade peruana. Vamos ver como que essa influência dele, esse poder político, vai se refletir no próximo processo eleitoral aí no país andino. E falando em crimes de lesa humanidade no Peru, mas não no governo Fujimori, né, mas sim no segundo mandato do Fernando Belaúnde Terry, ali na primeira metade dos anos 80, tivemos, né, no mês que passou aí os 40 anos do caso Huanta, né, que ocorreu numa localidade, né, na região de Ayacucho, no sul do Peru, né, no contexto da guerra ao terror, onde tivemos 62 vítimas, né, 45 delas desaparecidas e 17 executadas entre julho e agosto de 1984. Né? E um desses episódios ocorreu na Igreja Presbiteriana de Calque, localizada a 3 quilômetros de Huanta, na qual membros da Infantaria da Marinha, né, e cabe destacar, né, que Huanta fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, mas tinha ali um destacamento da Infantaria da Marinha que entraram, né, nesse templo e acabaram assassinando 6 jovens, acusando eles de terrorismo. Esse caso ocorreu em 1º de agosto de 1984 e no dia seguinte o jornalista Jaime Ayala esteve presente nessa base da Marinha investigando o caso e nunca mais foi visto com vida, né? Então, depois aí de 40 anos, né, as famílias das vítimas ainda buscam por justiça. O conflito, né, entre o exército, o Sendero Luminoso e as chamadas guardas campesinas, que acabaram sendo definidoras do fim do conflito, que eram civis que se armaram aí contra o terrorismo do Sendero Luminoso, é um conflito que deixou 70 mil peruanos mortos. Não é brincadeira, não é pouca coisa, quase mais que o dobro dos desaparecidos da Argentina. É uma chaga muito aberta ainda entre o povo peruano e se formos olhar com lupa ali, muito pouco desses crimes foram de fato levados à justiça e esclarecidos, né? Então uma notícia dessas é alentadora, pelo menos para que os familiares saibam a verdade do que aconteceu com os seus seres queridos. Bem, e também repercutindo um caso mais recente, né? No caso, as manifestações de fevereiro do ano passado, né? Que ocorreram também no sul do país. Tivemos a condenação, né, de 4 jovens de uma comunidade em Cusco, né, e que está gerando bastante polêmica, né, até porque alguns deles nem falam espanhol e teriam sido interrogados, né, de maneira autoritária, enfim. Então, um caso
do atual governo peruano, né, da Dina Boluarte, que tem sido também acusado, né, de crimes contra a humanidade na repressão que se seguiu, né, a sua ascensão ao poder. Então tem esse caso aí, né, dos jovens comuneiros de Cujo Grande, que teriam diversos direitos violados, inclusive desrespeitando até a própria legislação específica dos povos originários ali da região de Cusco. Do Peru, vamos para a Colômbia, né? Já que foi revelado pelo ministro da Defesa, o Iván Velásquez, ontem, né, quinta-feira, dia 8 de agosto, uma tentativa de atentado ao presidente Gustavo Petro, né, que ele não deu a data específica, mas investigações de jornalistas apontam que o caso teria ocorrido antes de um desfile militar em 20 de julho. Né? E cabe lembrar que essa é a segunda tentativa de atentado à vida do atual mandatário colombiano, já que uma anterior durante a campanha também foi registrada. Sim, você sabe, Matias, que nesses últimos anos na Colômbia eu escutei muito sobre essas supostas tentativas de assassinato do Petro. E no começo eu imaginava, puxa, isso parece uma estratégia do Maduro, né? De dizer, não, tentaram me matar, houve uma conspiração e tudo mais. Mas depois, falando com pessoas próximas, inclusive com o próprio Iván Velásquez, de uma maneira mais privada ali, ele disse ele me disse que isso é uma preocupação constante, que de fato há isso, e que obviamente não vem de um partido político, de um setor político mais organizado, e sim das facções criminosas, nem estamos mais falando de guerrilhas, e sim das facções criminosas, porque Gustavo Petro, com esse plano da paz total, ele instalou 9 mesas de negociação e meio que colocou todas num mesmo patamar, ou seja, guerrilhas de tinte político, de orientação política, como o ELN, o próprio Estado-Maior Central, que reúne os dissidentes das Farc, que tem ainda algo de ideológico, foram colocadas no mesmo patamar do Clã do Golfo, do próprio Trem de Aragua, corrente colombiana, enfim, e isso gera entre os grupos armados uma ciumeira, um problema realmente muito grande. Então, ele gosta de capitalizar, ele tende a capitalizar dizendo, não, é a direita querendo me matar, mas não sei se é exatamente isso, e sim, talvez a direita mais articulada com esses grupos do crime, os grupos de narcotráfico mesmo. Já não se trata mais de uma questão de ideologia, mas de narcotráfico. Ou os próprios paramilitares também, né? Os próprios paramilitares, são questões de demarcação de território, de submeter o mandatário do país a esse tipo de constrangimento. Bueno, a gente segue na bacia caribenha, vamos agora para a Nicarágua, que decidiu expulsar o embaixador brasileiro, né? Silvia, a desculpa oficial foi, né, de que o diplomata Breno Souza da Costa esteve ausente, né, no último 19 de julho dos atos comemorativos do 45º aniversário da Revolução Sandinista, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem muito mais por trás dessa expulsão, inclusive a própria crise política na Venezuela e também os ruídos, né, entre o Brasil e a Nicarágua. Claro, o Brasil nos últimos tempos tem sido até pressionado, levado, principalmente o próprio presidente Lula, a soltar um pouco a mão de representantes autoritários como Maduro e Ortega, né? E isso está por trás da ideia de não orientar diretamente o seu embaixador na Nicarágua de ir a uma celebração sandinista, que hoje a gente sabe que tem muito pouco de sandinismo, né? Muito pouco do espírito sandinista da Revolução de 1979. E a Nicarágua aí encontrou uma maneira de
talvez mandar um recado para o Lula, dizendo, escuta, você não apoia o Maduro, nós vamos tirar o embaixador daqui, não sei, são especulações, mas demonstra de modo mais concreto que há uma fricção, há um problema aí com relação a um apoio que antes era incondicional do Lula com relação ao Ortega. Eu lembro até de uma entrevista que ele deu ao El País, pouco antes de assumir, em que ele dizia, se a Angela Merkel pode ter 4 mandatos, por que o Ortega não pode ter 6? Ou seja, coisas completamente descabidas que eu acredito que hoje ele se arrependa ou que hoje ele não daria novamente, né? E a Nicarágua parece ter sentido isso, né? Daí a expulsão do embaixador. De todo modo, me parece uma atitude extrema, é uma atitude de basicamente cortar relações do país, uma vez que o próprio governo Lula expulsou a embaixadora da Nicarágua no Brasil logo na sequência. Então a gente está caminhando para um corte de relações, basicamente, esse é o passo preliminar. E talvez aí nos próximos dias ou semanas a gente fique sabendo o que de fato aconteceu, né? Que tipo de estranhamento, que tipo de pressão, que tipo de diálogo hostil que possa ter havido entre Daniel Ortega e Lula. Pois é, e cabe lembrar, né, que o Lula esteve presente, né, no primeiro aniversário da Revolução Sandinista, né, em 1980, quando ele era uma liderança ascendente, né, da esquerda latino-americana, oportunidade na qual ele conheceu pessoalmente, né, o Fidel Castro, e acabou, inclusive, estreitando os laços, né, com o ex-comandante cubano. Mas mais recentemente, né, tá tendo, né, esse estranhamento com a Nicarágua. O presidente Lula, inclusive, revelou, né, que o Papa Francisco pediu para ele mediar, né, a situação do bispo Rolando Álvares, né, que havia sido preso por ser, né, uma figura opositora, né, ao regime do Daniel Ortega, né. O Lula também revelou que uma vez ligou para o Ortega e ele não atendeu a chamada, enfim, e que depois disso nunca mais se falaram. O Lula fez críticas justamente, né, ao legado sandinista, né, já que vários quadros do sandinismo estão sendo perseguidos, né, pelo governo Daniel Ortega, mas chegamos aí, né, nessa escalada da crise entre os dois governos, com, né, a expulsão das representações diplomáticas de ambos os lados. Sim, é uma novela que nós vamos acompanhar, e eu acho que ela corre paralela à questão da Venezuela, né? Enfim, não querendo voltar ao assunto, mas enfim, a Venezuela agora exige do Brasil uma outra posição que não seja cadê as atas, né? Então eu acho que Nicarágua é o país que vai dar a mão a Maduro, e nós vamos ter que ver como é que Lula se comporta com relação a isso. Bem, a gente segue na América Central para tratar agora do Ortega de amanhã, né? No caso, o Nayib Bukele, já que tivemos aí, né, mais um caso de perseguição ao periódico El Faro, né, que inclusive foi parar numa corte dos Estados Unidos que analisa, né, a invasão de celulares de 35 membros de entidades críticas ao governo Bukele por meio, né, de um software daquela empresa israelense de espionagem. Sim, o El Faro, que enfim, eu não canso de dizer e de apoiar, porque eu acho que é necessário a gente, como observador e crítico e apoiador de uma empresa independente como é o Faro, eu acho que é sempre importante dizer que é um jornal de muito renome, de muita responsabilidade, de informação bastante contundente, e que vive sob um regime de terror ali, não só pela questão econômica, da dificuldade de manter um meio como o Faro na América Central, como de perseguição política e tudo mais, né? E Carlos Dada, que é o fundador desse meio, vive em constante fricção aí com Nayib Bukele. E o fato de Bukele se preocupar tanto com o que o El Faro publica
é um sintoma de que o que eles fazem incomoda, né? Enfim, é importante esse apoio dessas empresas, principalmente do New York Times, porque a gente sabe que Google, Microsoft e tudo mais são empresas de tecnologia, não são empresas jornalísticas, mas o New York Times sim é uma empresa jornalística com credibilidade, e é importante apoiar os jornalistas de El Salvador nesse caso. Lembrando que Carlos Dada já vive na Europa há um tempo e os principais diretores, editores e repórteres de El Salvador, do El Faro, já não vivem em El Salvador. É uma situação realmente crítica e da gente, sei lá, da minha parte, oferecer uma grande solidariedade aos colegas. Bueno, e para encerrar esse bloco, né, tivemos um caso envolvendo o México contra companhias de armas dos Estados Unidos, né, num processo de 10 bilhões de dólares, né, de indenização, mas que foi inviabilizado, né, por um juiz dos Estados Unidos que disse que não existe, né, provas suficientes, enfim, do envolvimento dessas companhias com o tráfico de armas ao sul da fronteira, né? Entre essas companhias estavam a Sturm, a Ruger e a Glock, né? Um caso que tem corrido aí desde 2021, né? Mas que mostra aí, né, como os interesses estadunidenses, né, no México envolvem, né, diversos atores muito poderosos, e que a solução de violência é interessante justamente para o lucro, né, dessas empresas. Pois é, essa é a parte mais cruel e mais difícil de aceitar desse tipo de conflito, né? Quando a gente vê uma situação como a dos cartéis mexicanos ou da situação da fronteira Colômbia, Venezuela, da expansão do Trem de Aragua, do cartel de Sinaloa, que tudo isso poderia ser facilitado caso houvesse mais gun control, né? Que houvesse mais leis que impedissem que armas fossem traficadas, vendidas de maneira tão fácil por parte dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos deveria fazer-se responsável por isso e não apenas alimentar uma guerra fratricida, que é o que ocorre nessas regiões, né? Bueno, Silvia, e como sempre a gente fecha esse bloco com a sua indicação cultural. Olha, Matias, nessa última semana eu não pude consumir muita cultura, como você pode imaginar, transitando aí por essas fronteiras latino-americanas, mas eu lembrei aqui, enquanto a gente conversava, de um documentário. Se eu estiver me repetindo, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, mas já que a gente tocou nessa questão do Chile, existe um documentário muito interessante na Netflix chamado Colônia Dignidad, que é justamente sobre esse local no Chile, num lugar distante, inóspito do Chile, em que um ex-sacerdote perseguido por pedofilia na Alemanha implementou no interior do Chile, e no qual exerceu todo o poder, um poder assim, não só político, social, sexual, com relação a alemães que viviam aí nessa região do Chile, abusando de seus filhos, abusando das crianças, e além disso oferecendo amplo apoio a Pinochet. O documentário se chama Colônia Dignidad, uma secta alemana em Chile. É um documentário de 2020, se não me engano são 4 a 6 capítulos, é curto e é escalofriante outra vez. Já essa expressão hoje, mas é terrível e mostra perfeitamente aí como a ditadura Pinochet foi algo de fato abominável.